Olá! Estamos dando início a mais um podcast. Tempo 490 pela TV Ramã e também pelo meu canal no YouTube, Pastor João Paulo Damieri. E já quero te fazer um convite. Curta, comenta, deixa o seu like e se inscreva no nosso canal, também no canal da TV Ramã. Você estará nos ajudando a levar conteúdo de qualidade a mais pessoas. E hoje eu tenho a grande alegria, o grande prazer de receber ela, que é pedagoga, professora especializada em educação especial e é pastora. Estou falando dela, Ruth Patrocínio. Pastora Ruth, a paz do Senhor Jesus. Graça e paz. É uma honra estar aqui. Glória a Deus. Vamos começar nosso Amém. podcast de hoje. Educação especial. Não é uma especialização que eu tenho visto muito nesses tempos que se fala muito em autismo, mães atípicas. Tenho ouvido falar muito sobre isso. E educação especial. A senhora se especializou nisso? A senhora pode falar um pouquinho disso? Então, se hoje já não se ouve falar tanto com toda essa repercussão, né? Toda essa notoriedade que o assunto do autismo, das famílias, das mães atípicas tem no momento, imagine na década de 90, início da década de 90, quando eu me formei. Né? Então, eu sou pedagoga, formada pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, no início da década de 90, e naquele momento eu já tinha um coração voltado para essa causa das pessoas com deficiência, das famílias atípicas, que na época não tinha essa nomenclatura que hoje a gente usa, mas eu já tinha um coração voltado para isso. Eu fiz o meu curso de formação de professores na escola estadual, no Colégio Estadual Heitor Lira, na Penha, e naquela época eu já tinha um desejo de cursar uma faculdade. E no momento de escolha de qual carreira eu seguiria, eu optei por pedagogia. E a senhora já era pastora quando decidiu Não, ainda entrar não. para essa área? Ainda não? Não, eu era bem jovem, Ah, né? Na época eu entendi. tinha 18 para 19 anos. Quantos anos de ministério? Hoje, 22 anos. E como começou a chamada? A chamada, acho que Aquela começou. ardência no coração que só a gente sabe. A chamada Fala um pouquinho para começou nós. desde a minha infância. Né? Eu comecei a ler a Bíblia aos meus 6 anos de idade, quando eu recebi de presente dos meus pais, que já eram evangélicos, eu nasci no lar evangélico, e eles me deram de presente no meu aniversário de 6 anos uma Bíblia das crianças. E eu comecei a ler as histórias, né, que continham, que é desde a criação do mundo, no Gênesis, até a ressurreição de Jesus Cristo. E lendo a história de José do Egito, que é uma história que sempre me emociona, que me traz assim grande impacto, eu disse para Deus, numa época em que quem era nascido no lar evangélico não recebia o convite, né, de entregar a vida para Jesus, eu lendo a história de José do Egito, eu fiz essa entrega pessoal. Eu falei, a esse Deus de José que eu quero entregar a minha vida e servir e amar por toda a minha existência. Então, ali eu já comecei a entender o que Deus representa para a minha vida, né? O que a igreja, a Bíblia Sagrada representava para mim. E eu fui sempre uma criança, uma adolescente, uma jovem dedicada ao estudo da palavra, de alguma forma,
ao ministério, exerci desde os meus 12 anos um ministério que tinha muito a ver, que tem muita ligação com o estudo da Bíblia. Eu fui convidada a ser secretária da Escola Bíblica Dominical aos meus 12 anos de idade. Que bênção. Ainda no início da adolescência, porque o meu pastor, na época que era o responsável pela Escola Bíblica Dominical na minha igreja, ele via o meu empenho, a minha dedicação, o meu compromisso, né? Eu era assídua à Escola Bíblica Dominical e nessa observação da minha liderança eu recebi esse convite, algo que eu exerci durante 10 anos ou mais, até os meus 22 anos eu exerci esse ministério inicial, que era secretariar o meu pastor em relação à Escola Bíblica Dominical. E a partir dali eu também, após concluir o meu curso de formação, né, em pedagogia, eu iniciei numa outra graduação que foi o bacharelado em teologia, mas nesse momento eu não tinha intenção de me tornar uma pastora. Meu esposo, já nessa época, meu esposo, pastor Edson Rivas... Ele já era pastor? Já. Ele tinha um chamado pastoral e eu apenas me via como aquela esposa do pastor, que companheira, ajudadora, estaria ao lado dele. Mas há 22 anos atrás eu fui impactada com um chamado para minha ordenação, né? O meu pastor presidente na época, ele em uma conversa disse que ele só ia fazer simbolicamente aquilo que Deus já tinha feito desde a minha formação, né, no ventre da minha mãe, me selecionado, me convocado para essa missão, para esse ministério. E assim nós estamos até hoje exercendo nosso ministério, eu, meu esposo, à frente de uma filial, né, da Nação Santa, Tomás Coelho, que é filial da Nação Santa em Pavuna. Qual o endereço? Nação Santa em Tomás Coelho, Avenida Pastor Martin Luther King Jr., 4.449, Tomás Coelho, que é um bairro que não é muito conhecido, né? Mas bota lá no Google que você vai nos encontrar. Então, como é conciliar a sua formação de pedagoga, especialista em educação especial com ministério? Tem como agregar? Sim, sempre teve, né? Porque, na verdade, a igreja sempre foi um lugar onde as pessoas com deficiência se sentiam mais incluídas. E hoje a gente vê que existe ainda uma necessidade de ter essa abertura para a inclusão nas igrejas. Hoje nós vemos vários especialistas que são pastores ou exercem algum ministério falando sobre isso, porque a igreja ela é uma porta de entrada para os diferentes, para aqueles que precisam ser acolhidos em todas as suas características, né? E é um espaço, eu vejo a igreja como um espaço de acolhimento. E muitos dos meus alunos, ao longo desses anos de trabalho, eles pertenciam a alguma igreja, e quando alguns não pertenciam, eu mesma orientava os pais. Olha, eles precisam ser incluídos em sociedade, em um lugar que precisa ser acolhedor, que tem essa perspectiva de acolhimento, é uma igreja evangélica. Se você tem uma igreja próxima à sua casa, faça uma visita e converse com a liderança, que você vai receber esse apoio, porque muitos desses, há anos atrás, muitas dessas crianças, que eram o meu público-alvo, adolescentes, eles não tinham espaço para participarem de outros grupos. E eu sempre vi a igreja como essa porta de entrada para a inclusão, além da escola, é claro.
Então, a escola, muitas das crianças, eu trabalhei, na verdade, na primeira escola de educação especial do município de Duque de Caxias. Que benção. Antes mesmo da conclusão do meu curso, eu fui nomeada, né, após um concurso público, a trabalhar na rede municipal de Duque de Caxias. E eu fui trabalhar naquela época, porque eu já tinha em mente me especializar nessa área, mas ainda em processo de formação, eu escolhi ser lotada na Escola Municipal de Educação Especial. Esse era o nome na época, que era a única escola que atendia crianças com algum tipo de deficiência. E lá eu comecei a ter esse convívio muito próximo, né? As mães, e quando eu falo mães, porque no universo das pessoas com deficiência, infelizmente, poucas famílias permanecem com a estrutura de pai e mãe. Essa é uma questão que a gente deve abordar, porque a maioria das famílias elas têm as mães solos como chefe dessa família. Graças a Deus, eu tenho meu esposo ao meu lado, porque hoje eu, além de profissional, sou mãe atípica. Eu tenho uma filha, Juliana, que tem um diagnóstico de autismo nível 1 de suporte, mas ela tem outras comorbidades. E desde o parto, desde o seu nascimento, eu e meu esposo lidamos com essa situação juntos. Ele é um pai presente, né, que ajuda em tudo que minha filha precisa, mas infelizmente não é uma realidade de muitas famílias. Verdade. Então eu agradeço a Deus porque a minha família, eu digo que é uma família atípica completa. Nós temos uma filha atípica, eu sou uma mãe atípica, e o meu esposo é um pai atípico, e nós estamos juntos nessa nossa jornada. Entendi. Há muitas leis, né? Que alcançam as pessoas com deficiência, pessoas com necessidades especiais. E a senhora atua já há 33 anos nessa área. O que falta mais? Então, 33 anos que eu trabalho com políticas públicas, né? E a gente vem avançando em busca de direitos, Ainda há muito a fazer, né? de direito para essas pessoas, para essas famílias, mas a gente ainda precisa, né, ter esse olhar que o Estado ele precisa atender às necessidades dessas famílias. Hoje, nós temos várias leis que estão em processo ainda de aprovação, mas temos muitas leis que já foram aprovadas, mas precisam de serem executadas, porque muitas leis ficam apenas no papel. Ela não é vista no dia a dia, na prática dessas famílias. Quando uma mãe vai buscar aquele direito que já foi garantido por uma lei, ela embarca numa guerra, numa luta, e muitas vezes essa luta é solitária, porque o próprio Estado não fornece condições dela ser beneficiada por essas leis. Então, existe aí uma grande lacuna entre a existência de uma lei e a lei ser garantida para aqueles que têm essa lei como direito. Isso é o quê? É burocracia? É falta de vontade? Ou, como é que se diz? É falta de leis mais específicas? Eu acho que é um pouquinho de tudo isso. Um pouquinho de uma tudo junção. isso. E eu como mãe, como uma pessoa que sinto na pele essa situação, eu digo que precisamos
está nos fortalecendo para isso. Nós precisamos buscar que as leis que já foram aprovadas, que já estão ali para serem usadas em benefício dessas famílias, sejam realmente colocadas em prática. As leis que ainda estão em trâmite de aprovação, nós precisamos que nossa comunidade busque apoio a quem pode e deve nos apoiar, que são os legisladores, os nossos parlamentares. Eles não podem usar apenas o mês de abril, que é o mês da que é o chamado Abril Azul, que é o mês da conscientização sobre o autismo. O mês de junho, que nós tivemos agora recente, no dia 18 de junho, o Dia do Orgulho Autista. E os dias que nós temos em prol de outras deficiências, como a síndrome de Down e diversas deficiências que a gente conhece, só nesses dias, nessas datas específicas, como um dia de luta. A nossa luta é diária. Nós, como família, como mães, temos uma luta diária. E a gente já acorda sabendo que a gente precisa lutar e a gente, quando consegue dormir, sabe que a gente tem que refazer as nossas energias, porque o dia seguinte será mais um dia de luta. Algum evento, algum acontecimento que te marcou nesses anos, 33 anos trabalhando nessa área? Algo que mexeu com você, que de vez em quando você lembra? Sim, quando eu participei da primeira reunião para a gente trazer acessibilidade para o nosso país. Sabe? Foram várias reuniões em vários pontos no nosso Brasil e aqui no Rio de Janeiro. Eu fui uma das representantes para a gente sentar com várias instituições, com várias representatividades para a gente trazer a acessibilidade para o nosso país, para o nosso estado. Muitas coisas que hoje nós vemos assim, até como normais, são resultados de lutas, né? Hoje, quando você vê nos elevadores a escrita em braille, quando você vê nas nossas calçadas a rampa de acesso, quando você vê nos caixas eletrônicos do banco aquele chão que às vezes tem um piso diferenciado, isso tudo é resultado de luta. Não aconteceu do nada. Para quem não está vivendo isso, parece que foi decidido e pronto. Não. São conquistas. Várias pessoas levantaram a voz, se dedicaram para que isso se tornasse uma realidade, para beneficiar a todos. E nessa época que eu participava desses momentos, eu não sabia que eu veria assim tão perto de mim, né, assim dentro da minha própria casa, a utilização desses direitos. Outra coisa também é o direito que ainda causa polêmica em muitos estabelecimentos, é o direito da prioridade, né, para a pessoa com deficiência. A gente vê que no dia a dia muitas pessoas desrespeitam esse direito ou fazem uso indevidamente desse direito. Eu acho que isso é o pior. O uso indevido do direito. Eu tive recentemente um episódio no supermercado em que eu fui praticamente agredida. Eu fui verbalmente agredida, porque eu estava na fila, porque eu também sou PCD hoje. E eu estava na fila, eu tenho uma documentação fornecida pelo Detran, a minha identidade tem o símbolo, eu tenho um crachá que me dá a especificação dos meus CIDs, que me inclui nesse grupo, mas eu estava também com a minha filha e meu esposo presente. Minha filha tem esse direito mais visualmente, né, garantido, porque quem olha para mim, eu tenho uma deficiência oculta, eu não estava com o meu colar de girassol,
mas eu tinha o meu documento. Minha filha estava naquele momento não próxima a mim. Uma pessoa fez uso da fila e eu sempre, quando ele foi alertado por quem estava acompanhando ele sobre essa questão, e essa filha é de prioridade. E eu falei assim, sim, é de prioridade. Ele me agrediu verbalmente. E o que me chocou foi que muitas pessoas que estavam no meu entorno não levantaram a voz em meu favor, né? Então, assim, eu não quis dar continuidade àquela discussão. O estabelecimento colocou um segurança próximo para preservar a minha integridade física, mas moralmente eu me senti ofendida pelo cidadão em questão. E eu vejo assim, eu que sou conhecedora do meu direito, sou uma pessoa que defendo a causa, eu tenho voz, né, para fazer com que esse direito seja respeitado. Fui ofendida, tive o meu direito negado por aquela pessoa em questão, não pelo estabelecimento, e não tive pessoas que lutassem por isso. Imagine uma pessoa menos esclarecida do que eu, né? Uma pessoa mais fragilizada, vivendo numa situação como essa. Então, a gente precisa muito que os próprios estabelecimentos sejam orientados como proceder numa situação dessa, que as pessoas, a sociedade, no modo geral, sejam conscientizadas, sejam esclarecidas de que posicionamento tomar. Porque uma das pessoas disse assim para mim, uma das senhoras, um rapaz que estava na fila atrás de mim, eu estou aqui com um bebê, eu não vou me envolver em causa desse tipo. E eu entendi o que ela quis dizer, porque hoje a violência no nosso estado é muito grande. Então, você sair em defesa do que é certo pode te trazer prejuízos por conta da violência. Então, assim, o nosso estado precisa de pessoas, de posicionamentos que garantam a segurança de quem faz jus aos seus direitos. Pouco se falava de autismo há um tempo atrás. Hoje se fala muito nesse assunto. Nós já somos mais esclarecidos, né? Devido às informações que nós temos. Hoje, acesso à informação. Mas eu descobri que tem pessoas que eram autistas e não sabia. Sim. E é um número grande de pessoas. Como buscar os seus direitos depois de adulto? É possível isso? É possível, né? O que nós chamamos de diagnóstico tardio. Eu tenho uma situação que comprova muito isso. A minha filha Juliana, apesar dela ter nascido com questões que fizeram com que ela tivesse, desde do seu parto, um acompanhamento neuropediátrico, um atendimento com diversos especialistas, ela teve o diagnóstico de autismo tardio, agora, ao completar 18 anos de idade. Foi o último diagnóstico que eu recebi dela. Mesmo eu tendo visto... Ruth, como você é uma especialista, não viu isso antes? Vi. Antes dela completar 4 anos de idade, eu procurei uma especialista, na verdade, uma pediatra do desenvolvimento, que tinha condições de avaliar, né? Ela fazia avaliação de diversas crianças para diagnóstico de autismo. Eu levei a minha filha nessa profissional e ela, naquela época, descartou a possibilidade. E todos os anos que minha filha teve esse acompanhamento neurológico, eu sempre via, mas o que eu ouvia dos profissionais que acompanharam ela? Vamos focar nas crises. Que são as crises? As crises de epilepsia,
que trouxeram e poderiam trazer prejuízos cognitivos, motores, para o desenvolvimento dela. Porque as crises convulsivas, elas causam lesões no cérebro que podem ser irreversíveis. Aí, os especialistas buscavam, né, tratar essa urgência médica. E o autismo foi deixado numa caixinha para o momento que isso fosse possível investigar. Só que o autismo, quando ele, mesmo ela sendo nível 1 de suporte, que é o que muitos dos adultos hoje apresentam, é aquele autismo que ele não tem uma característica tão evidente. Ele a pessoa, né, desenvolve a fala, ela consegue conviver em sociedade, mesmo tendo algumas dificuldades, e algumas famílias, alguns especialistas não conseguem perceber. Só que aquela pessoa, ela sofre na pele, mas sofre calada. Ela acha que há alguma coisa errada com ela e ela tenta viver suportando aquilo. Ela acha que é um erro que ela tem. E ela tenta suportar aquele erro como algo que ela mesma estivesse provocando. São as pessoas que muitas vezes são consideradas esquisitas, são as pessoas que são consideradas impulsivas, é o sincerão, porque ele fala aquilo que ele quer falar sem o que nós chamamos hoje de filtro. Acho que todos nós já convivemos com alguma pessoa que tem essas características. Verdade. E ela vai passando, ela vai se desenvolvendo, ela consegue estudar, porque ela não tem comprometimento cognitivo, aí ela consegue falar, ela consegue desenvolver-se, se profissionalizar, se tornar até um profissional muito competente na área de escolha, porque ele tem um hiperfoco, ele tem uma sensibilidade, às vezes, muito maior do que os ditos normais, né? E ele vai bem. Aí, só que ele sabe que tem alguma coisa que o incomoda. E agora, com essa abertura, né, no conhecimento dessa área, os próprios autistas não diagnosticados vão procurar uma avaliação. E quem faz essa avaliação? Qual o profissional? Olha, o mais indicado é que se faça uma avaliação neuropsicológica, que é feita por um profissional da área de psicologia com essa especialização. E após essa avaliação, o neurologista, no caso de adultos, é o mais indicado para fechar esse diagnóstico. Um temperamento, ele pode ser confundido com autismo? Ou não tem nada a ver? Hoje, com esse crescimento de diagnósticos, existe uma grande preocupação de diagnóstico errado. Por que eu fiz essa pergunta? Porque nós temos muitas mães atípicas nos assistindo. Tem um grupo na igreja também que vai assistir, que acompanha, compartilha. E é bom trazer a especialista, trabalha 33 anos nessa área. Não é pouco tempo, não. É alguém que entende do assunto. Por isso que eu estou fazendo essa pergunta. Temperamento. Que eu vejo crianças com temperamentos difíceis. E às vezes é confundido com autismo, ou não sei, estou falando alguma besteira. Não, mas assim, também acontece o contrário. A criança é autista e é confundido com birra, falta de limites, falta de educação. Então, foi sinalizado um desconforto
eu vou colocar essa palavra, um desconforto. Você percebe que aquela criança, ela, ainda que ela tenha uma fala na idade esperada, ela desenvolveu cognitivamente dentro do esperado para a faixa etária dela, ela apresenta um comportamento e a mãe, mais do que ninguém, sabe, porque existem comportamentos que não são visíveis em sociedades. Em sociedade é visível dentro de casa. Quem está ali no dia a dia com aquela criança, ela vai perceber que tem algo de diferente. Uma mãe que tem 2 ou mais filhos, se um filho se destaca em alguma coisa, ela deve procurar um especialista e deve insistir, porque nem sempre quando você procura a ajuda daquele profissional, seja ele um pediatra, seja ele é, um professor, ela vai ter de imediato aquela ajuda, aquele socorro. Às vezes ela vai ficar muito tempo percebendo, como foi o meu caso, que existia algo diferente e os profissionais não vão ver, porque algumas pessoas estão com aquela criança naquele momento só, poucos momentos. O pediatra, dependendo, né, da consulta que você leve o seu filho, são minutos. Mas você está ali 24 horas por dia, porque até no sono isso pode transparecer. Até alteração no sono pode ser um sinal. Então, um conselho, né, uma orientação que eu dou às mães, estejam atentas a tudo, aos mínimos detalhes. E após você perceber, busque ajuda. Se uma porta, né, se você falou com um profissional e ele não viu aquilo que você está sinalizando, procure outro. Fale com pessoas que você veja que podem te orientar a buscar apoio, ajuda, porque o diagnóstico muda tudo. O Maravilha. diagnóstico é o diferencial para a vida de uma criança e é um diferencial para a vida de um adulto. Nem toda deficiência ela é visível. Tem gente que esconde deficiência por questão de vergonha, medo de rejeição, do preconceito. E tem pessoas que escondem, né? Deficiência internas, que nem toda deficiência é visível, é externa. É o meu caso. Uhum. Eu sou deficiente físico. Você não sabia, né? Mas eu sou deficiente físico. Eu tenho 4 CID. 4 CID. E eu passei por uma situação, pastora, vou contar aqui rapidinho, que eu fui pegar um cartão do Detran de estacionamento. Levei os meus laudos, tudo carimbado, assinado, e dei entrada no cartão de estacionamento. 20 dias eu fui lá pegar o cartão, peguei o cartão. Minha deficiência, a pessoa só vai saber se eu falar que eu sou deficiente. Que eu tenho um laudo, minha deficiência é interna. Eu tenho 4 CID, eu tenho parafuso no joelho, no tornozelo, eu tenho placa na cabeça. Minha esposa fala que eu sou meio pancado, deve ser por causa dessa placa aí. Um acidente que eu sofri com 16 anos. E quando eu fui pegar o cartão do estacionamento, tinha uma mãe com uma criancinha no colo, toda torta a criança, deficiente, visível. Uhum. E a mãe chorando porque o cartão de estacionamento da criança foi negado. Eu fiquei constrangido de pegar o cartão. Alguém que avaliou os laudos da menina não avaliou corretamente. Sim. E muitas mães passam por esse problema. Como é que corre atrás da justiça com isso? Existe uma justiça específica para isso? Então, nós temos o conselho da pessoa com deficiência, que é o conselho que, no caso, no estado, né, que pega todo o estado do Rio de Janeiro, que é o Conselho em Defesa da Pessoa com Deficiência. Existe, ou deve existir em cada município, uma secretaria, né, de atendimento à pessoa com deficiência. Então, assim,
existem várias instituições não governamentais que lutam por esses direitos, aonde você vê uma pessoa que está sendo negligenciada em relação aos seus direitos, você, cidadão comum, você pode ser essa voz em defesa dessa pessoa. Né? Você não pode se calar diante de uma injustiça, de uma negação aos direitos de uma pessoa que já tem aquele direito garantido. Então, assim, existem diversas instituições. A gente pode disponibilizar listagens, né, para que a pessoa busque os seus direitos. A própria Alerj, né, tem uma comissão para isso, a Câmara dos Vereadores da cidade do Rio de Janeiro, e você que está nos assistindo, que mora em outro município, sem ser o município do Rio de Janeiro, no seu município você vai encontrar esse órgão dentro da Câmara Municipal de Vereadores daquele município, uma comissão, seja lá como for nominado, para defender o direito da pessoa com deficiência. Busque o seu direito e, ao ter o seu direito negado, não se acomode. Continue buscando, porque é um direito que você tem, lutar pelo seu direito. Não desista. Isso, não abra mão do seu direito. E outra coisa que é importante, João, a gente falar, é que hoje eu vejo muita polêmica em relação no nosso caso, que nós temos uma deficiência invisível, vamos dizer assim, ou não visível. Isso. Mas que nós temos um órgão como o Detran que nos fornece um laudo, né? Na verdade, ele não fornece um laudo, ele nos fornece documentos, como é o meu caso. Mediante ao laudo. Mediante ao laudo, e aquilo vira uma questão nacional, já que o Detran é nacional. Qualquer unidade que você for, né? Qualquer outro estado que você for, o Detran, você com aquele documento do Detran tem validade. Então, a nossa RG, né? Nós temos lá essa colocação, essa especificação de qual é a nossa deficiência, ou que somos deficientes, físicos no caso. E você fala assim, muitas pessoas não se identificam, se recusam a fazer uso. Vergonha. Por vergonha, medo do preconceito alheio. Mas também porque ela não quer entrar numa guerra. Porque muitas vezes, quando você não tem uma deficiência visível e você se coloca para fazer uso do seu direito, você é questionado. E as pessoas hoje estão tão acostumadas, como eu já falei, de pessoas que se aproveitam de leis que não são de direito delas, que quando você que tem direito vai usar aquele direito, eu não gosto de falar benefício, nós estamos falando aqui de direitos e não de benefício. Daquele direito que você pode fazer uso, você é questionado. Então, tem pessoas que não estão, não se sentem à vontade para serem questionadas nos seus direitos e preferem, assim, não utilizá-los. Ah, não, se eu entrar nessa fila, vão questionar onde está a minha deficiência. Ainda que eu tenha um documento, que eu tenho um laudo, eu não vou usar esse direito. E isso, para mim, é prejudicial. Sabe o que é importante eu dizer nessa hora? É que o direito que você tem não tira o direito da outra pessoa. O direito que você recebeu, você disse que ficou constrangido em receber aquele documento para estacionamento. E aquela mãe com uma criança com uma deficiência muito visível não recebeu, teve o direito dela negado. Você não tem que se sentir constrangido pelo fato de ter o seu direito garantido. Eu acho que o Estado, aquele profissional
que negou aquele direito que tem que se sentir constrangido de não ter feito o trabalho dele como deveria ter sido feito. O seu direito, isso que nós precisamos entender, não tira o direito de ninguém. Hoje nós estamos vendo uma polêmica em torno do autismo, em relação que famílias, dentro da própria comunidade autista, famílias que têm autistas, nível 2 de suporte, nível 3 de suporte, não estão totalmente em apoio ao autista nível 1 de suporte. E eu quero dizer uma coisa: quando o direito do autista nível 1 de suporte é garantido, ele não está tirando nada que é de direito do autista nível 2 ou nível 3 de suporte. Nós vamos ter agora, no dia 25, no Supremo Tribunal Federal... 25 de junho. 25 de junho, na próxima quinta-feira, que deveria ter acontecido no dia 18 de junho, mas como 18 de junho era o dia do orgulho autista, eu não sei se só por essa razão o Supremo Tribunal Federal resolveu adiar a audiência que estaria deliberando sobre as DIs 7779 e 7790, que é justamente essas DIs que vão tentar corrigir uma injustiça, que é retirar do rol de deficiências o autismo nível 1. E isso implica em perda de direitos já conquistados. Eu, como uma pessoa que luto por esses direitos, como profissional e como mãe, eu tenho algo a dizer. Nós não podemos aceitar nenhum direito a menos. Não podemos aceitar um retrocesso em direitos que já foram garantidos. Nós não podemos dar passos atrás. E nossa comunidade, as pessoas que lutam pelos direitos das pessoas com deficiências, temos que estar unidas. Não podemos nos dividir. Todos temos que estar em busca de direitos para todos. Nesses anos, eu sempre vi essa disputa entre deficiências, sabe? É porque nós vivemos momentos, né? Que o povo diz assim, tá na moda o autismo. É muito, para mim, muito doloroso falar isso, esse termo moda. Mas o autismo hoje está em evidência. Sim, Estão usando autismo, eu tenho visto aí. Tem pessoas usando autismo como palanque. Sim. Já entrando nesse assunto, a senhora acha que a gente está bem representado? Nessa área específica, deficiente, autismo, mães atípicas, nós estamos bem representados nos poderes? Precisamos de mais. Precisamos de mais? Precisamos de mais. Temos parlamentares que defendem a causa, que nos ajudaram ao longo desses anos a essas conquistas, tanto no Senado, como na Câmara Federal, como nas câmaras estaduais e municipais, mas temos que aumentar o número de parlamentares que tenham essa bandeira, que lutem por essa causa de verdade, que não usem isso de 4 em 4 anos, que não olhem para a nossa causa apenas como palanque, como você acabou de dizer, como algo que vai atrair eleitores. Tem gente séria. Tem. Eu não posso ser hipócrita aqui, que eu estaria indo contra meus princípios. Tem gente séria, mas tem malandros aí que eu já percebi. Fica mudando de pauta para ir atrás de um segmento. De 4 em 4 anos ele apresenta uma pauta. E hoje, essas próximas eleições, né, que nós estamos às vésperas,
que vai ter de candidato com essa bandeira, né, defendendo a causa do autismo, dizendo que o autista precisa ser visto, sempre precisou. Mas 33 anos trabalhando nessa área é uma experiência que precisa ser transmitida. Sim. Não, eu entendo o chamado ministerial. Eu sou pastor itinerante, mas eu já fui pastor dirigente de igreja também. Mas eu entendo que isso não pode ficar restrito só dentro de 4 paredes de uma igreja, não. A experiência que a senhora tem, 33 anos nessa luta, nessa batalha, nessa labuta, isso aí precisa ser expandido. E quais os projetos para 2026? Pode falar um pouquinho? Tem projetos? Temos projetos. Não, fica à vontade. Assim, um projeto que eu vejo que nasceu no coração de Deus. Que bênção. Porque, como eu disse, eu ainda jovem, eu fiz essa opção, né, de sair em defesa das pessoas com deficiência, das famílias que tinham, né, essa luta diária. E há 18 anos eu digo que eu fui presenteada com a Juliana, né, que eu pude gerar uma criança e ela pôde ser muito amada desde o ventre. E uma das questões que quando eu ouço a palavra luto, eu, eu digo assim, gente, eu não vivi o luto. Porque eu ouço muitos especialistas dizerem que quando uma família recebe o diagnóstico de deficiência, ela vivencia um luto. Esse luto se refere àquela imagem, não é um luto real, né? Da perda, da morte daquela criança, mas é o luto da morte daquela criança perfeita, que todo pai, que toda mãe sonha em ter. E quando ela recebe um diagnóstico de deficiência, a gente entende que ela vai ter algumas limitações. E eu fui a primeira pessoa a perceber na sala de parto que minha filha tinha, apesar da deficiência dela não ser visível, mas eu percebi que ela tinha algo que poderia acarretar deficiências. Por quê? No parto fomos, né, parabenizados pela equipe, dizendo que era uma bebê perfeita, né? Eles falam, assim, pelo menos comigo foi dito isso, todos os dedos dos pés, das mãos, tudo nos seus devidos lugares, uma menina linda. Mas quando o pediatra veio me mostrar, né, ela já limpinha e tal, e enquanto ele falava comigo, eu percebi que ela não estava respirando normalmente. E eu chamei a atenção dele para isso. E dali ela já foi para a UTI neonatal e vieram todas as demandas decorrentes disso. Então, assim, mas naquele momento, o luto real, que era de uma morte, né, física, foi tão mais evidente que eu não tive tempo de imaginar assim, apesar de saber, né, pelos meus conhecimentos, né, profissionais, que aquela falta de oxigenação na hora do parto poderia acarretar deficiências, ela tinha uma necessidade de uma cirurgia muito complicada, que era uma cirurgia cardíaca, e que com alto índice de letalidade, que os médicos disseram, ela tem menos de 1% de chance de sobreviver. E eu queria minha filha viva. E oramos por isso, e lutamos por isso, e pedimos a Deus, e hoje ela é o nosso milagre, né? Contra todos os prognósticos, está ali uma criança que poderia não andar, não falar. Hoje ela louva o Senhor com a sua voz. Hoje ela
louva o Senhor com seu corpo, participa do ministério de dança, do ministério de louvor da nossa Que igreja, bênção. e está com 18 anos. Então, o luto da deficiência, para mim, não existiu. E hoje eu posso dizer que todo esse luto foi transformado em alegria em poder sair com a minha filha viva Glória a do Deus. hospital após ela ficar 66 dias numa UTI neonatal, ter passado por uma cirurgia cardíaca de alto risco, de uma cirurgia no cérebro também de alto risco, e ter esse resultado que eu tenho hoje é motivo de gratidão ao nosso Deus. Glória a Deus. Suas redes sociais, seus contatos, deixa aí para uma mãe atípica está assistindo, alguém que precisa conversar algo, desabafar. Como é que te encontra, pastora? Ruth Patrocínio. Ruth Patrocínio. Ruth Patrocínio. Nas redes sociais. Nas minhas redes sociais, porque hoje esse é o nome, né? Ruth Patrocínio, o nome que Deus tem levantado para fazer diferença nesse tempo. Né? Como eu disse, eu recebi um chamado de Deus e Deus foi trabalhando ao longo da minha vida profissional, na minha vida como mãe, e hoje eu estou pré-candidata a deputada federal pelo MDB, Rio de Janeiro, defendendo a nossa causa. Tenho como bandeira a luta pelas famílias atípicas, pelas pessoas com deficiências, porque nós temos muito a conquistar ainda. Ruth Patrocínio. Tem algum canal de WhatsApp que alguém pode entrar em contato com a sua assessoria, a secretaria, para conversar algo, alguma proposta? Tem? Tem. O meu DDD, né, é o 21. 21. Né? E o meu número 9. 9. É um número pessoal, porque eu nunca tive esse problema e não quero ter ao longo da minha vida pública. Né? Meu número pessoal é o DDD 21 98115 2609. Repete, 9. 98115 2609. Meu Instagram, Ruth Patrocínio. Ruth Patrocínio. Em 1 minuto, pastora, que nosso tempo já estourou. 1 minuto, uma mensagem para as mães atípicas. Assim como eu, você tem uma luta diária. Né? E essa luta é uma luta muitas vezes invisível, até para quem está próximo a você. Mas você pode ter certeza que você não está só, porque você tem um Deus que te fortalece, um Deus que cuida de você, é um Deus que te ampara naquele momento que é só você, não é só você, é você e Deus. Siga firme, creia que Deus tem projetos para a vida do seu filho e para a sua vida. Ele não é um Deus de obras incompletas. Tudo aquilo que Ele sonhou para você, para o seu filho, para a sua filha, Ele vai concluir. Você vai chegar a um final promissor, um final de felicidade. Glória a Deus. Deus te abençoe. Amém. Ruth Patrocínio. É muito conteúdo. Em um programa só não tem como. Com certeza estará voltando aqui, pastora. Uma bênção. Com certeza. Um programa maravilhoso. Sair daqui edificado. E você entra em contato nos canais na rede social, através do WhatsApp da pastora Ruth Patrocínio. E como toda semana eu indico uma leitura, eu queria indicar nessa semana para você o livro Refúgio e Força, Vida de Fé e Superação, da doutora Ana Paula Damieri. Você pode adquirir também no Amazon,
nas plataformas de venda de material, de livro. Ana Paula Damieri, Refúgio e Força. Refúgio e Força, vida de fé e superação. Uma leitura dinâmica que vai edificar a sua fé. E já quero pedir para você, compartilha, comenta, deixa seu like no canal da TV Ramã e também no canal do pastor João Paulo Damieri, e que Deus abençoe a sua vida grandemente. Tempo 490. Que Deus te abençoe.